Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com saúde, com empenho, com dedicação, e apresentando aqui os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar dos assuntos propostos na nossa pauta, aqui no nosso roteiro. Vereador paulistano Gilson Barreto, do PSDB, com a gente. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro Friesman. Uma satisfação estar com os seus convidados aqui para discutir as questões da cidade de São Paulo. É um prazer participar do programa. Sim, obrigado pela presença mais uma vez. Como sempre, o vereador Gilson Barreto colaborando aqui com o programa Gente que Fala. Também aqui no nosso time de hoje, para análise e debate, o Sérgio Batistella Bueno, administrador de empresas, sócio e gestor agro da Santa Fé Investimentos. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aí, os companheiros aí da entrevista. É um prazer estar aqui para conversar com o público aí, esclarecer algumas dúvidas aí sobre investimentos. Vamos seguir aqui com as apresentações. Camila Cavalheiro, arquiteta e urbanista, coordenadora de projetos em mobilidade no Instituto Cordial e doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Camila, boa tarde. Você está bem? Boa tarde, tudo bem? Você, Mauro, obrigada por me receber pela primeira vez aqui. O Instituto Cordial já participou do programa, mas hoje é a minha primeira vez, então agradeço pelo convite. Obrigado pela presença, pela colaboração com o programa Gente que Fala. E o Felipe Alacon, ele é gastrônomo, diretor de implantação de franquias da Calzum Sucos e Calzones. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Mauro, boa tarde. Uma boa tarde a todos os nossos companheiros aí também. E estou bem feliz também de estar aqui podendo conversar um pouquinho aí sobre o mercado de franquias, que é um espetáculo aí, quero trazer mais para todo mundo aí. Muito bom, pessoal. Então, 12h02, vamos ao primeiro assunto desta segunda-feira, o primeiro assunto da semana, Semana da Pátria, né? Um feriado de 7 de setembro aí, bem no meio da semana, um 7 de setembro diferente se aproximando. Em 2022, o Brasil comemora 200 anos como nação independente. A data será marcada pelo retorno dos desfiles militares, que ficaram suspensos durante a pandemia. Mas, além do desfile, a esplanada dos ministérios também receberá manifestações de apoiadores do presidente Bolsonaro, que participará dos eventos em Brasília de manhã e no Rio de Janeiro à tarde. Tudo isso em meio à tensão entre os poderes e ao subjetivo alerta espalhado em outdoors da capital de que este 7 de setembro será a segunda independência do Brasil. Vereador Gilson Barreto, seu sentimento em relação aos 200 anos da independência do Brasil, vamos comemorar agora na quarta-feira, sua expectativa? 200 anos, 200 aninhos, não são 200 dias. Não é para qualquer um, né? Quanto à questão dos poderes, eu acho que precisa respeito mútuo, a lei prevê isso, e o que nós observamos é que não está havendo respeito mutuamente. Eu acho que Executivo, Legislativo e Judiciário têm que tomar um pouco de precaução, cada um. Eu acho que falam que a gente, quando vai passando o tempo, foi 200 anos, a gente volta a ser criança, que nós estamos percebendo é que parece que os poderes estão voltando a ser criança. Eu acho que precisa um pouco de preocupação de todos, que o que nós precisamos preservar é a democracia. Nós já passamos por tantos momentos
que nós não queremos um retrocesso no nosso país. E não pode os poderes corroborar com isso para nós prejudicarmos essa democracia que tanto batalhamos e tantas pessoas pagaram até com suas vidas para hoje nós termos nosso Estado de Direito. Então, eu acho que é uma questão, desfile tem que ter, isso sempre teve, não é porque vai acompanhar o presidente ou deixa de acompanhar o presidente ou outro partido ou outros candidatos, tem que ser livre a manifestação. Eu acho que é a coisa de eles se respeitarem. Eu acho que falta isso. Como eu falei aqui, né, 200 anos de independência não é para qualquer um. Evidentemente que tem países com mais tempo do que isso de independência, tem países com menos tempo também. Agora, é uma idade madura, né? O que está maduro no Brasil em termos de civismo e o que não está maduro? Eu acho que a sociedade mudou, as coisas mudaram e as pessoas ainda não acordaram para isso. Eu acho que nós precisamos, nós é um país riquíssimo, é um país lindo nosso, aqui tudo dá, plantando tudo dá, e é um país que, menos a meu ver, não deve nada para ninguém, e nós, quem quiser conhecer o Brasil, é só viajar para ver os outros países. Claro que culturalmente, alguns são mais privilegiados do que nós, mas o que precisa mudar é o caráter das pessoas. Eu acho que alguém acha que é dono de tudo, de todos, e quer fazer do seu jeito. Isso aqui não pode. Sim. Vamos seguir aqui a nossa conversa com o Sérgio Batistella, o seu sentimento em relação a esses 200 anos da independência do Brasil, que vamos comemorar na quarta-feira. Mauro, eu concordo com o Gilson. Eu acho que o Brasil é uma potência. Esses episódios aí de conflitos entre os poderes têm que acabar, né? O Brasil é um país que tem instituições muito firmes, muito fortes, né? Então, principalmente do ponto de vista econômico, o Brasil é uma potência do agro, né? O agronegócio brasileiro é uma atividade onde o Brasil tem vantagens competitivas em relação ao resto do mundo, ou seja, o Brasil é melhor que os seus pares, que os seus concorrentes ao redor do mundo. É um setor que responde aí por 27% do PIB do país, né? E também tem que ser tratado com o devido respeito e com o devido reconhecimento, porque é o setor que tem segurado a economia brasileira nos últimos anos aí com essas crises que a gente tem apresentado, né? Então, é necessário que essas disputas entre os poderes acabem, né? Seja respeitada a Constituição, da forma como ela prevê, em lei, né? Porque isso só tem causado instabilidade econômica e tem afugentado os investidores aqui do nosso país. Essa é a minha opinião. Eu acho que, após as eleições, isso tende a diminuir ou acabar. Espero que acabe, né? Acho que isso está um pouco enaltecido agora, muito em função desse clima eleitoral, desse clima polarizado aí que nós vivemos. E após as eleições, isso deve diminuir e, de um lado ou de outro, quem seja o vencedor deve restabelecer a paz aí entre os poderes. Essa é a minha posição sobre isso. É o mesmo questionamento que eu fiz para o vereador Gilson Barreto, o Sérgio Batistella, o que aqui ainda não anda maduro, não está maduro por aqui. Não vamos confundir, né, os 200 anos da independência do Brasil com os pouco mais de 30 anos de democracia. São situações diferentes, né, mas são situações paralelas, mas, por incrível que pareça, são paralelos que se encontram, né? Mauro, eu acho assim, o Brasil é um país que precisa investir em educação, né? Eu acho que a educação da nossa população ainda é muito deficitária. O dia que nós nos conscientizarmos que nós precisamos de uma educação de qualidade
para essa juventude brasileira que vem chegando aí, o Brasil vai efetivamente mudar de patamar. Então, nós temos aí 200 anos em que, infelizmente, a educação ficou muito para trás no Brasil em relação ao resto do mundo, né? Claro que tem países em situação pior que a nossa, nós não somos os piores, aí não estamos na lanterna de forma nenhuma, né? Mas eu acho que o caminho do Brasil é a educação. Depois, obviamente, vem segurança, vem saúde, né? Mas eu acho que a educação é que vai tirar o Brasil dessa situação de estagnação econômica aí que a gente vem passando nos últimos anos. Camila, seu sentimento em relação às comemorações dos 200 anos da independência do Brasil? Bom, eu concordo bastante com o que o Sérgio acabou de comentar sobre a educação. E aí eu acho que a educação vai em todas as etapas da vida, né? Então, desde a educação infantil até, por exemplo, o meu momento que eu estou no doutorado e vejo como também tem sido difícil fazer ciência no Brasil atualmente. Então, eu sinto também que o Brasil... É importante a gente retomar a diversidade do brasileiro e do Brasil e sempre levar isso em consideração para, enfim, cada vez mais fazer um país melhor para todos. Mas eu sinto também que a educação é um tema primordial, assim como a ciência, e que isso precisa ser considerado aí a partir de cada vez mais, né? E seja retomado tudo que às vezes tem sido perdido. Felipe Alacon, seu olhar sobre esse nosso tema. Bom, Mauro, eu acho que é uma data muito importante para todo mundo. 200 anos, como você falou, não é tão pouca coisa assim, né? Eu acredito muito no que foi falado aqui agora. A educação, acho que é a base de qualquer país. A gente pode procurar entender os países mais desenvolvidos e a gente vai encontrar a educação sempre em primeiro lugar nos investimentos. Mas eu também acredito um pouquinho na parte mais pessoal dessa data, no que cada um de nós tem que estar olhando para fazer o nosso país um pouquinho melhor. Lógico que é ano de eleição, a parte polarizada da política hoje está muito em voga, mas o que cada um de nós aqui pode fazer no nosso dia a dia para transformar o nosso país, ao invés de só a cada 4 anos ir lá apertar um número e achar que a gente fez nosso dever. Poxa, por que eu tenho que ficar furando fila no sinaleiro? Por que eu tenho que jogar lixo no chão? São coisas pequenas, mas que acaba que ninguém pensa. Mas cada parte, cada pedacinho que cada um de nós pode fazer pelo país. Eu tenho certeza que a gente ia conseguir mudar mais do que simplesmente ficar brigando por lado esquerdo, lado direito e só apertando o botão a cada 4 anos. Então, acho que a consciência está na cabeça de cada um. E para a gente fazer realmente o país que a gente quer, tem que começar com a gente e não esperar que os outros comecem por nós. E como todo mundo falou até aqui, né, a questão da educação, Felipe, muita gente não sabe nem o que é a independência do Brasil, não sabe o que foi que aconteceu, né? Deixamos a monarquia e passamos para uma república, enfim, tudo isso... Isso mais lá na frente, 1889, mas o passo inicial foi em 1822, quando o Brasil, de fato, ficou independente de Portugal. Mas foi o passo inicial para que, em 1889, a gente entrasse na República que somos até hoje. Exato. São passos, né? Desde da libertação, digamos assim, né? da coroa portuguesa, o Brasil vem se mostrando, junto também, né, com o que o Sérgio falou, com uma economia baseada no agronegócio e mostrando para o mundo inteiro que o Brasil teria capacidade de ser um país, uma república federativa, como hoje é, e eu tenho certeza que foram passos, né, cada um no seu momento, cada um com o seu destaque, né, com a sua pessoa mais importante. Mas se a gente for parar para pensar, até foi um passo que não demorou muito para acontecer, né? Da independência depois para a proclamação da República, foram coisas que até razoavelmente rápido aconteceram. E como o Gilson também falou, né? Cada passo que a gente deu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar o passo atrás, né? Então, acho que a defesa hoje da democracia é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar em nossas cabeças, porque senão é de volta, né? De repente, daqui a pouquinho a gente já está com uma outra Portugal aqui em cima da gente, levando nossas riquezas, enfim, porque a gente não soube lidar com a nossa democracia.
Então, acho que cada passo é um passo, mas o nosso hoje, eu acredito que está bem consolidado, mas que a gente ainda precisa tomar cuidado. 12h14, programa Gente que Fala no ar, aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Vamos aqui ao nosso segundo assunto. No começo da pandemia, doações de cestas básicas e marmitas ajudavam a amenizar o quadro de vulnerabilidade social. Só que, com o passar do tempo, esse auxílio minguou e a insegurança cresceu. Para atenuar o problema, uma lei criada pelo vereador Gilson Barreto, que está aqui com a gente, sancionada há alguns meses pelo prefeito Ricardo Nunes, prevê a doação de excedentes de alimentos de restaurantes e lanchonetes para as pessoas que mais precisam na cidade de São Paulo. Vereador Gilson Barreto, essa lei pegou? Olha, eu acho que ainda não pegou. Eu quero agradecer a Trianon, que inclusive foi um dos primeiros programas de rádio que, inclusive, deu publicidade a isso. É uma lei que foi sancionada pelo atual prefeito, mas eu acho que o pessoal não levou muito a sério ainda, infelizmente. Se todos aproveitassem o excedente de comida produzido nessa cidade, nós resolveríamos o problema da fome. Estou falando que é uma lei municipal na cidade de São Paulo e serviria de exemplo para o Brasil, que todos os parlamentos, eu acho que iria também aprovar essa lei, porque até então era proibido pela Anvisa do fornecimento do excedente de comida, todos que produzissem comida, cedesse para as pessoas, ou através de organizações sociais ou pessoas particulares. Agora, Fausto, eu vou te contar, está um momento bom, eu acho que as pessoas se preocupam muito com a questão presidencial, estão esquecendo do parlamento. Quem faz as leis são os parlamentos, municipal, estadual e federal, não é isso? E as pessoas, ainda não existe a conscientização política. Eu não estou aqui falando de partido político, não, estou falando de pessoas. Se eu aprovo uma lei, todos vocês vão ter que cumprir. Agora, chega num momento tão importante, nós temos aí 20 e poucos dias para definir, depois nós vamos ficar lá falando mal do país, falando mal dos políticos, a culpa é nossa, de não ter o voto consciente. Como é que, em pleno século, as pessoas pegam um papelzinho no chão para votar no dia da eleição? Falar, negócio de política não é comigo. Como não é contigo? Isso defende tua vida, defende tua mesa, defende tua comida. Defende, isso aí depende, inclusive, da tua família, dos teus filhos, do futuro dos teus filhos. Agora você pega e fala, não, política não é comigo, tudo igual é uma conversa. É a definição. Se o executivo não funciona, porque não tem um legislativo condizente. Se o judiciário não funciona, é também porque não tem leis suficiente e condizente com a nossa realidade. Eu acho que está na hora das pessoas acordarem. Tá? Todos nós temos a obrigação de fazer essa alerta. É a conscientização política. A gente quer que melhore a educação. Tá. Quem nós elegemos para deputado federal, estadual, senador, para poder defender essa questão? Porque não adianta você só ficar falando. Tem que ter alguém lá que transformar isso em lei para ser cumprido. Infelizmente, é isso. Nós fizemos a lei, nós aprovamos a lei municipal de criação também do Bom Prato Municipal, que está para ser implantado na cidade de São Paulo. E também a prefeitura está aí prevendo, através da Secretaria do Coordenador de Abastecimento também, abrir mercados populares com desconto de 30% a 40%, preço de custo para poder atender. Mas é São Paulo, não é só São Paulo, a fome é no Brasil e nós precisamos resolver essa questão. Agora, quero repetir, estou tomando um tempo. Gente, acorda! Está na hora, e o momento é esse. Escolha seu candidato,
que tenha comprometimento com a educação, com a saúde. Não adianta você ficar reclamando aí que o hospital não está funcionando, se tu vai pegar um papelzinho no chão e votar. Que responsabilidade social você está tendo com o teu futuro, com tua família? Desculpe o desabafo, mas é isso que eu penso e eu teria que falar, aproveitar esse momento. Já a gente volta a falar sobre essa questão da consciência em relação ao voto parlamentar. Voltando aqui para o tema, que é a sua lei que prevê a doação desses excedentes de alimentos em restaurantes e lanchonetes para as pessoas que estão aí nas ruas em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. A gente já tratou disso em outras ocasiões por aqui. Para a gente contar de novo a história, né? Como é que surge isso? Porque antes os estabelecimentos não podiam fazer essa doação porque a Anvisa proibia, porque você poderia entregar um determinado alimento ali que poderia fazer mal para alguém, né? Em situação vulnerável na rua, e aí o dono do estabelecimento ia ser responsabilizado por isso. E o que acontecia? Pegava toda essa sobra boa, ia para o lixo, com um monte de gente passando fome. Então, a sua matéria, o seu projeto que virou lei, veio corrigir essa situação. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Acontece que, inclusive, anteriormente, as pessoas estavam pegando a comida no lixo. E agora, os empresários que produzem alimento podem fornecer para as pessoas que necessitam, inclusive através de organizações sociais, que as organizações sociais antes conseguiam algum alimento, essa sobra, através dos grandes restaurantes, escondido. Fazia o sopão e dava para as pessoas. Agora é lei e eu espero que as pessoas se conscientizem disso e forneçam essa alimentação para as pessoas que precisam. E quando eu perguntei inicialmente se a lei pegou, é porque, infelizmente, a gente vê no Brasil muitas situações e acaba usando, a gente usa essa terminologia, olha, a lei pegou, essa lei não pegou. A gente acaba vendo muitas propostas boas, muitas ideias que deveriam ter funcionado e acabam não funcionando. Por isso que eu fiz essa pergunta. As pessoas ainda não, os empresários ainda não tomaram conhecimento. Posso dizer, 99% ainda não tem conhecimento da lei. Sim. 12h22, vamos seguindo aqui para mais um tema. Mais um pouquinho à frente, a gente vai falar sobre essa questão do voto novamente. Tá bom, vereador Gilson Barreto? Desculpe eu me antecipar, se for o caso. Não, a gente está num momento crucial. Infelizmente, não sei se infelizmente, não vou nem usar esse conceito, esse termo. Nós temos na política a questão do personalismo, o salvador da pátria, aquele lá vai resolver, é o governador, é o prefeito, é o presidente. A gente esquece que temos os parlamentos nos municípios, com as câmaras, nos estados, com as assembleias e o Congresso Nacional, com o trabalho dos parlamentares que estão lá para fazer leis e estão lá para fiscalizar a execução dessas leis, né? E as pessoas, como o senhor destacou, vão na porta lá da escola na hora de votar, pegam o santinho no chão da rua e votam de qualquer maneira, e depois lá na frente, quando perguntam em quem você votou, a pessoa não lembra, né? E esse é o caminho correto, pensar e votar de forma consciente nos parlamentares e não só escolher, evidentemente, aquilo que você considera melhor para o executivo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Dia 19 de agosto, pessoal, foi comemorado o Dia Nacional do Ciclista, data escolhida em memória a Pedro Davidson, ciclista brasiliense atropelado em 2006, quando tinha 25 anos de idade. Desde 2017, quando foi oficializada, a data se tornou importante para reflexões e também para os debates, discussões, principalmente sobre a segurança dos ciclistas e o papel de todos os agentes de trânsito para que as bikes sejam vistas e respeitadas como um modal, assim como todos os outros modais também. Camila, o que é que tem mudado no tempo em relação ao respeito ao ciclista, em relação à criação das vias específicas para a circulação das bikes? A gente vê que está indo, né? Mas qual é a velocidade que isso tem ou a que deveria ter? Obrigada também, Rádio Trianon, pelo espaço. Eu acho que cada vez mais a gente tem aprendido que a bicicleta ela é um meio de transporte. Além de ser, muita gente passeia de bicicleta, mas ela se tornou um meio de transporte para muita gente e, além disso, ela é um meio de trabalho
para todos esses entregadores atualmente durante a pandemia aumentou muito as entregas e atualmente a gente vê cada vez mais pessoas tanto se locomovendo como trabalhando em bicicleta. Aqui em São Paulo, nos últimos anos, aumentou bastante a quantidade de ciclovias. Hoje a gente tem quase 700 quilômetros de ciclovia e, inclusive, no final de agosto agora teve uma audiência pública para ampliação dessas ciclovias, né? O plano de metas atual da prefeitura espera aumentar mais 300 quilômetros de ciclovia aqui em São Paulo, e essa audiência que teve foi para a primeira etapa, que são 26 quilômetros. Então, eu acho que um grande primeiro passo é ter infraestrutura cicloviária. Mas eu estou confusa se eu continuo falando, se eu espero você me perguntar alguma coisa. Então, em relação ao tema da prefeitura e da malha cicloviária, eu acho que esse é um grande primeiro passo, mas não é o único. Sim, o primeiro passo, mas não é o único. O que vem, o que deveria vir adiante? A gente no Instituto Cordial e no Painel Brasileiro da Mobilidade, né, que é o nosso eixo de mobilidade no Instituto Cordial, a gente procura trabalhar sempre com a ideia de sistemas seguros de mobilidade. Os sistemas seguros de mobilidade, eles tratam de alguns eixos, e o principal deles é que nenhuma morte ou lesão no trânsito é aceitável. Então, que as metas de redução de morte de trânsito, elas têm que chegar a zero. Não é aceitável que as pessoas morram no caminho para o trabalho delas, ou seja, para onde for que elas estiverem indo. E isso, claro, que inclui as bicicletas. Ainda mais considerando que a bicicleta é um dos meios de transporte mais vulneráveis que tem, né? Depois do pedestre, a bicicleta, a pessoa está ali totalmente exposta para o que der e vier no caminho do transporte dela. Então, é importante, além disso, nesses sistemas seguros, considerar que a responsabilidade é compartilhada. Então, nem sempre vai ser só uma questão de comportamento do usuário, tem a questão da infraestrutura, tem questão de planos de mobilidade, planos de segurança viária e essa gestão do trânsito. Considerando tudo isso, é muito importante. Sua avaliação sobre a qualidade das ciclovias da cidade de São Paulo. Porque, assim, tem muita ciclovia num estado péssimo de conservação, é desconfortável para o ciclista, quebra o equipamento, corre-se o risco de acidentes também, porque o asfalto é solapado, enfim. Qual é a sua avaliação sobre essa qualidade e também sobre a questão de que tem ciclovia em lugar onde não deveria e não tem ciclovia em lugar onde deveria? Sim, totalmente. Eu acho que a questão da manutenção é algo importantíssimo. Não basta fazer vários quilômetros de ciclovia sem ter um planejamento para manutenção e sem ter consulta pública e participação, porque é isso, existem diversos grupos de ciclistas que sabem os caminhos mais convenientes para o ciclista passar, e é indispensável que esses grupos participem do processo de decisão e de elaboração desses novos quilômetros de ciclovias. E aí, outros temas que eu acho que também vale mencionar por exemplo, a integração entre modais. Por exemplo, São Paulo, no metrô, hoje, pelo menos na linha amarela, você tem um período específico do dia que você pode entrar no metrô, se não me engano, é das 11 às 4. Sim. Mas é uma limitação, né? Então, e além disso, você não pode descer nem por elevador, nem por escada rolante no metrô. Então, você tem que descer com a bike no seu, né, assim, como se fosse uma bolsa, pela escada normal, e a linha amarela é super profunda, né? E isso limita muito quem vai poder andar de bicicleta em São Paulo, porque quem consegue fazer isso, de fazer essa interligação de modais de transporte entre metrô e bicicleta. E primeiro tem que ter a pessoa tem que poder sair das 11 às 4, né? A maioria das pessoas não trabalha só esse horário. E outra coisa, a pessoa tem que conseguir descer a bicicleta no braço para poder entrar no metrô lá embaixo. Então, de certa forma, isso limita muito quem vai andar de bicicleta e quando. E aí, o que você perguntou, me desculpa, em relação à manutenção, isso tem que ser parte obrigatória das ideias, né, do planejamento da prefeitura, incluindo a segurança viária.
É isso. Inclusive, nessa ampliação está sendo considerada, está nas diretrizes da segurança viária. Sim. E qual que é a interlocução existente entre o Instituto Cordial e a Prefeitura de São Paulo nesse sentido de apontar os problemas, de cobrar a zeladoria das ciclovias, rever os projetos, porque, como eu destaquei, tem ciclovia em lugar errado e tem lugar onde deveria ter e não tem. Como é que é essa conversa entre vocês e o poder público? Legal. No Instituto Cordial, a gente faz pesquisa e articulação nos temas de mobilidade, né? Então, uma das nossas pesquisas, ela tem alguns perfis, alguns dados sobre o tema da bicicleta na cidade. Vou mencionar aqui para você. Primeiro, a gente tem em relação à viagem dos distritos. Atualmente, a gente sabe que os distritos ao sul da cidade, eles são os que têm mais viagens. O top 5 são Itaim Bibi, Moema, Pinheiros, Ipiranga e Jardim Paulista. E aí a gente começou a relacionar isso com sinistros, com acidentes de trânsito, né, que agora a gente usa o termo sinistro, para poder dar insumos para a prefeitura para ela tomar decisões com base nesses dados e conseguir fazer uma melhor intervenção viária. Então, por exemplo, os distritos que têm mais bicicletas envolvidas em sinistros são Pinheiros, Vila Maria, República, Itaim Bibi e Vila Medeiros. Aí, um dado importante é que entre 2013 e 2019, a cidade de São Paulo teve quase 4.000 sinistros de trânsito envolvendo bicicletas, e o que resultou em 222 mortes. E aí, por um lado, por mais que eu tenha passado esses dados gerais de bicicletas envolvidas em sinistros por distrito, um dado importante também que a gente tem é quantos sinistros tem por viagem. Então, por exemplo, Jabaquara é o distrito que tem mais sinistros por viagens de bicicleta. E aí, Pinheiros, que tem mais bicicletas envolvidas em sinistro, não tem tantas bicicletas, não tem tantos sinistros por viagem. Então, a gente, no Instituto Cordial, a gente faz pesquisas que a gente vai puxando esses dados, nesse caso aqui, muitos dados por sinistros, para poder colaborar com a prefeitura e com esses insumos para eles tomarem melhores decisões. Então, é isso, a gente pode ver tanto onde tem mais viagem, como onde tem mais sinistro, para ver onde é mais importante ter infraestrutura viária, cicloviária. Legal. Felipe, você anda de bike por São Paulo? Não, Mauro, não ando de bike, não. Na verdade, eu sou de uma cidade de Santa Catarina que chama Joinville e é conhecida como a cidade das bicicletas, inclusive. Então, vem a calhar aí o tema. Nós tínhamos em Joinville, ainda existe, uma grande empresa, uma fundição chamada Tupi, que desde o seu início, com 2.000, 4.000, 6.000 funcionários por turno, era sempre uma arte, né? O pessoal vinha até pintar quadro e tal, da muvuca de bicicleta saindo ao mesmo tempo para fazer esse trabalho. Em Joinville é bem comum, tem ciclovias na cidade inteira, enfim, tem também essa questão que tu também comentou sobre ciclovias que deveriam estar lá e que não deveriam estar lá, né? A gente vê algumas situações foi criada uma ciclovia, por exemplo, que liga o centro da cidade, não, mas o terminal norte da cidade até o aeroporto. E aí é uma distância legal até chegar lá. E a gente não entende o que alguém vai de bicicleta até o aeroporto, né? Ninguém vai de bicicleta carregar mala para ir pegar avião, enfim, é muito complexo isso. E essa ciclovia acabou retirando vagas de estacionamento, que acabaram por obrigar a gente sempre a estacionar o carro no estacionamento privado. Então a gente ficou, poxa, será que é uma ciclovia mesmo? Ou será que é uma tentativa de diminuir o estacionamento e fazer com que o privado prevaleça? Mas o que a Camila traz da ideia de São Paulo é o que acontece também em Joinville para diminuição de trânsito, para diminuição de poluição. Joinville é uma cidade que consegue trazer bastante isso com a bicicleta e, assim, não consegue andar em Joinville sem ter uma ciclovia ao teu lado, sem que tenha o tempo inteiro preocupação, e é bem comum da população ficar sempre cuidando, né, dos nossos ciclistas e dos nossos pedestres. A gente é bastante educado assim, nesse sentido aqui em Joinville. Camila, você quer acrescentar? Eu quero, por favor.
Acho super interessante o que o Felipe falou em relação a ter uma ciclovia para o aeroporto e que isso, no caso de Joinville, não fez sentido, né? Então, por isso que é sempre importante ter essa participação de quem é ciclista e de quem vai saber orientar e indicar as prioridades. E aí eu queria mencionar que, assim, tanto as viagens de bike não dependem da infraestrutura cicloviária, mas isso com certeza é muito, muito importante para ter mais viagens. Então, isso é um grande ponto a se considerar. Ver onde tem mais viagens para levar infraestrutura para esses lugares. E outro aspecto que a gente descobriu no estudo também foi que os locais onde tem menos infraestrutura dedicada têm mais sinistros. Então, reforça a importância de infraestrutura tanto para a segurança viária dos ciclistas. Muito bem, 12h35 agora, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, uma parada breve, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador em seguida, e já a gente está de volta com a sequência dos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta agora, faltando 24 minutos para 13h. Você está no programa Gente que Fala, ao vivo, pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O próximo tema agora por aqui é o seguinte: mesmo com os problemas econômicos impulsionados por vários fatores, como o aumento do preço do petróleo e a guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos investidores estão apostando na renda variável, acreditando que o ciclo mundial de inflexão está próximo do fim e logo dará lugar a um novo estágio de aquecimento econômico. Mas como investir diante de tantas incertezas, incluindo aí o atual cenário político brasileiro? Sérgio Batistella Bueno, até para a gente traduzir primeiramente aqui o economês, que tem muita gente que não pega, quando eu falo aqui ciclo mundial de inflexão próximo do fim, a gente pode traduzir isso em curva de perdas, né? Aquela curva, a inflexão é quando muda a curva, né? Então essa curva descendente é o que se espera para breve, essa é o que eu estou traduzindo aqui do economês? Mauro, seria a virada da economia, né? Seria a inflexão da curva de crescimento econômico, imagino, né? Mas para a gente entender o momento que nós estamos vivendo atualmente, vamos fazer uma retrospectiva aí dos últimos anos, né? Para a gente ver a situação que o Brasil se encontra, que eu entendo que é uma situação vantajosa em relação ao resto do mundo nesse momento para investimentos aqui. Então, nós tivemos uma pandemia, né? O mundo vinha numa situação de crescimento, então nós tivemos a pandemia, todos os governos, a pandemia trouxe uma recessão grande no mundo, todos os governos injetaram quantidades de dinheiro muito grandes nas suas economias, o Brasil não foi exceção, o Brasil injetou bastante dinheiro dentro do tamanho da nossa economia, mas o governo acabou até estourando meta fiscal, estourando teto de gastos, enfim, situações que exigiram aí uma injeção de dinheiro na economia, mas o governo americano também colocou bilhões, trilhões de dólares na economia mundial, o governo europeu também. Muito bem. Isso causou inflação, né? Quando a pandemia foi diminuindo, os efeitos econômicos da pandemia foram diminuindo, sobrou para as economias mundiais, inclusive o Brasil, uma conta a ser paga, que é a conta da inflação, né? Só que o que acontece? Ao contrário dos países desenvolvidos, o Brasil percebeu isso antes, né? O mercado aqui, por desconfiar do respeito ao teto de gastos, da situação fiscal brasileira, o mercado começou a peitar, né, que a gente fala assim, no mercado, o Banco Central,
inverteu a curva de juros, quando os juros bateram aí lá 2%, a curva começou a apontar para altas, e o Banco Central brasileiro foi forçado a aumentar os juros antes das economias mundiais. Muito bem, nós estamos no final desse ciclo agora, né? Então, o Brasil ele se antecipou ao mundo, né? E agora nós estamos vendo aí a inflação no Brasil menor até do que nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, né? Os países europeus, os Estados Unidos apontando para um aumento de taxa de juros, então a economia americana tendo que desacelerar forçadamente, apontando para aumento de taxa de juros. A mesma situação com o Banco Central Europeu, principalmente depois da guerra da Ucrânia, que veio para piorar ainda mais a situação desses países, né? Que trouxe aumentos ainda mais do preço de petróleo, commodities em geral, né? Então, toda a economia mundial está dando essa parada agora. Eu acho que é um pouco cedo para a gente imaginar que a economia mundial vai passar por esse momento de inflexão. Eu acho que ainda vão ter mais aumentos de taxa de juros lá fora e a economia mundial ainda vai sentir um pouco mais. Mas, no Brasil, nós estamos numa situação na frente do resto do mundo. A curva de juros nossa já está sinalizando o fim do ciclo de alta, né? Talvez a gente tenha mais um aumento aí para 14%, nós estamos em 13,25%, né? E o que vem pela frente? A eleição, que de uma maneira ou de outra, ganhando um candidato ou outra candidata, enfim, a gente não sabe, vai tirar do mercado um componente de dúvida sobre para onde nós vamos em termos econômicos, um componente de incerteza, um componente de instabilidade, né? E nesse momento você vai ter taxas de juros no Brasil na frente do resto do mundo começando a cair, uma situação única na nossa economia, porque sempre o Brasil corre atrás e agora o Brasil está correndo na frente, né? E uma incerteza tirada da frente do mercado. Isso tem feito com que os investimentos em renda variável tenham performado melhor. Você quer falar alguma coisa? Pode me interromper. Não, conclua agora da renda variável, eu faço a sequência aqui da pergunta. Tá. Então, isso tem feito com que o investimento em renda variável tenha uma performance melhor. E o investidor estrangeiro, ao contrário do brasileiro, que ainda está com muito medo de eleição, muito medo de... achando a taxa de juros alta é realmente interessante, você sair de renda variável, parece interessante sair de renda variável e entrar em renda fixa, que paga hoje 13,75%, 14%, tem títulos que pagam até mais, né? Mas o investidor estrangeiro, percebendo que o mercado já está virando, que o futuro é promissor, já está entrando no Brasil. Nós tivemos, em agosto, 18 bilhões de reais de investidor estrangeiro entrando na Bolsa Brasileira. O acumulado de 2022, nós estamos com 64 bilhões de reais de investidor estrangeiro entrando no mercado brasileiro, ou seja, comprando o Brasil, né? Então, assim, pois não, pode ir. Aqui no final aqui da nossa nota, na abertura desse tema, eu destaquei como investir diante de tantas incertezas, incluindo aí o atual cenário político brasileiro. Porque tudo que o investidor quer é uma previsibilidade em relação ao cumprimento das metas fiscais, ao respeito ao teto de gastos, é o que a gente não tem visto, e o que a gente também não sabe se vai acontecer no próximo governo, seja o governo de quem for. Então, como entrar agora numa renda variável, se você depende desses pontos de previsibilidade e que a gente não tem. Então, Mauro, a questão é que o mercado ele sempre antecipa os fatos, né? A gente vendo assim o Brasil indo na direção de baixar, começar a parar de subir e começar a baixar taxas de juros aí a partir de 2023, né? Esse fluxo de investimento estrangeiro entrando forte na Bolsa Brasileira desde o início do ano e mais forte agora nos meses de julho e agosto. Isso tudo está antecipando um fato que é o Brasil voltando a crescer ou crescendo mais do que o esperado em 2022 e a partir de 2023. Quando você tem crescimento econômico, você consegue, através da melhora na arrecadação de impostos, ter um superávit ou diminuir o déficit fiscal brasileiro.
o que faz com que o respeito ao teto de gastos e a questão fiscal brasileira melhore bastante. Tá? É claro que hoje você não tem uma segurança para dizer, não, o país está com a situação fiscal equilibrada, nós vamos ter o respeito ao teto de gastos em 2023. Tá? Por quê? Porque nós temos uma eleição. A política está polarizada. Tem um candidato falando que vai fazer A, tem candidato que vai falando que vai fazer o contrário de A. Entendeu? Só que o mercado financeiro ele não tem paixão política. O mercado financeiro ele faz conta, ele trabalha com probabilidades e com a economia real do Brasil. Então, o que o mercado financeiro está vendo? Bom, independente de quem entrar, ele não vai ter condições de estourar o teto de gastos, não vai ter condições de ter uma política fiscal deteriorada, né? Então, de uma maneira ou de outra, e como é que um candidato ou outro, nós vamos ter uma situação fiscal mais equilibrada no início do governo. Isso vai ser ajudado pelo crescimento econômico brasileiro e pelos altos preços das commodities. O Brasil é um país produtor de commodities, né? Preponderantemente, principalmente de commodities agrícolas, mas também minério, petróleo, né? E assim, os preços de commodities em alta levam prosperidade à economia brasileira, né? Então, essa é a nossa posição. E como é que vai ficar a vida de quem tem uma dívida de longo prazo? Porque a taxa Selic era, no começo do ano, 2%, hoje está em 13,75%, pode ir a 14%. Então, e a taxa ela é usada, o aumento da taxa Selic, isso é uma ferramenta, né, que o Banco Central tem para poder desencorajar o crédito e derrubar a inflação. De certa forma derrubou, não quanto a gente gostaria que tivesse derrubado, mas comprometeu aquele que já estava no sistema financeiro com uma dívida contraída e tendo que pagar agora. Como é que fica a vida nesse momento e se há possibilidade, não digo dessa Selic voltar para os 2%, mas voltar para um patamar mais civilizado para o nosso bolso? Primeiro a gente tem que trabalhar em função da taxa de juros real, né? Eu acho que foi um erro do Banco Central reduzir a Selic para 2%, foi exagerado, isso acabou fazendo com que ele tivesse que reverter e subir a taxa de juros de 2% para 13,75% num tempo recorde. Realmente foi uma virada no mercado, né? O Brasil é um país que historicamente sempre pagou taxas de juros muito altas para a rolagem da sua dívida. Isso estruturalmente só vai melhorar quando nós tivermos realmente a casa em ordem, quando nós tivermos as receitas do governo superando as despesas, equilíbrio fiscal, né, que é o que se busca lá na frente. Então, como fica a dívida de quem tomou dinheiro a 2% e hoje está nessa situação de 14%? É complicado, né? Por isso que políticas econômicas que incentivam o crédito para aumentar o consumo da população, para, com isso, tentar induzir o crescimento econômico, são muito complicadas. O passado nos mostra que esse tipo de política não acaba bem, acaba em recessão. Por quê? Porque a população acaba se endividando, depois o governo é obrigado a aumentar a taxa de juros, né? E as taxas de juros no Brasil são altas, historicamente altas. O governo não faz a lição de casa, não faz as reformas, não equilibra as contas, e aí quem tomou dinheiro emprestado para comprar aquela geladeira, para comprar um carro novo, acaba não conseguindo pagar. Casa própria e tal, enfim, acaba não conseguindo pagar. Então, é preciso mudar esse tipo de política, né? Você tem que fazer uma política fiscal séria, uma política fiscal equilibrada. Nós tínhamos que ter um governo, e nesse sentido eu concordo bastante com o vereador Gilson, nós temos que votar bem, e votar bem no poder legislativo, porque quem manda no Brasil é o Congresso, quem manda no Brasil é o poder legislativo. O poder executivo não existe salvador da pátria. Não existe. Se o governo não conseguir apoio parlamentar, ele não passa nenhuma reforma, ele não passa nenhuma lei, nenhuma medida. Então, nós temos que colocar no Congresso parlamentares comprometidos com a educação, com a saúde, com a segurança, com o equilíbrio fiscal, né? E a partir desse momento, quando nós tivermos condições de fazer isso, o Brasil vai ser uma potência enorme, muito grande. Bom,
essa questão do cenário econômico que a gente tratou aqui com o Sérgio Batistella tem tudo a ver com o próximo tema que a gente vai tratar agora. Olha, com o crescimento de 9% no primeiro semestre de 2022, o food service do franchising, que é o setor de franquias de alimentação, voltou aos holofotes do segmento. Segundo a Associação Brasileira do Franchising, os bons resultados foram impulsionados pelo movimento mais intenso nos pontos de venda físicos, pelas datas comemorativas, como o Dia das Mães e Páscoa, e a manutenção de serviços de delivery, entre outros motivos. Eu falei que o assunto anterior conversa com esse, porque tudo depende do cenário econômico para o crescimento do setor de food service do food service do franchising. Certo, Felipe? Correto, Mauro. O que a ABF, né, a Associação Brasileira de Franquias, traz para a gente sempre com esses dados é muito valioso para a gente entender um pouquinho o mercado mesmo de franchising, e eles são sempre assertivos, né? A reabertura, claro, comercial aí, dos shoppings, do próprio movimento mais natural hoje das pessoas estarem saindo novamente de casa para consumir, isso fez com que o mercado tanto de food service, mas como qualquer outro mercado do franchising aumentasse. O food service ele tem algumas vantagens em relação a ser franquia, justamente pela capacidade rápida que a gente tem de adaptação. Por ter uma rede estruturada com várias lojas, a gente pode receber números e dados de várias regiões do país e conseguir atuar de forma mais assertiva com esses dados. Então, quando a gente fala de novas plataformas de tecnologia, delivery, cashback, tudo isso para facilitar com que a gente consiga fidelizar o cliente, aumentar nossas vendas, maximizar o ticket médio, isso acontece de uma forma mais rápida, né, no franchising, e é por isso que a ABF traz esses números para a gente aí também. Felipe, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir aqui a página. A Fernanda Trindade, ela está no YouTube, e ela pergunta como tornar o investimento em food service menos arriscado aos novos empreendedores. E aí ela quer saber se há algum curso ou treinamento específico para lidar com tantos produtos perecíveis. Perfeito. Bom, o principal fator, né, de diminuição de risco com relação a isso, né, de você não ter muito investimento parado com insumo dentro do teu negócio, podendo ainda mais em alimentação com produtos perecíveis, é você fazer um bom estudo do teu cardápio, do que você vai vender. Utilizar os mesmos insumos para desenvolver vários produtos diferentes e que ocasiona, primeiro, uma compra melhor para você vai conseguir comprar mais barato, porque está aumentando a quantidade desses insumos, e vai ter uma saída, não importa qual seja o teu mercado. De repente, você tem o mesmo insumo para fazer 4 produtos na loja, só que um produto sai mais na segunda, um sai mais na terça, um sai mais na quarta, outro sai mais na quinta. Tudo bem, em uma semana você conseguiu encerrar a tua necessidade de desova, digamos assim, desse insumo, para que ele não ficasse muito tempo dentro da loja, não fosse perecer. Então, acredito que o principal fator é um entendimento muito grande do teu público e também do teu cardápio. A franquia, o franchising, já é uma cultura no Brasil, Felipe? Ele vem se desenvolvendo ainda, tá? Não é 100% ainda, né? A gente vê o mercado americano como um exemplo, né, para o mercado de franchising, onde praticamente tudo que você entra lá dentro dos Estados Unidos, qualquer área comercial, qualquer loja, provavelmente é uma franquia, né? Muito difícil não ser, a não ser pequenos negócios. Aqui no Brasil, o entendimento das pessoas vem melhorando, com certeza. O franchising traz, né, um modelo de negócio já testado, que dá um pouco mais de segurança ao próprio empreendedor. O que eu acredito que falta ainda ao público brasileiro, quando vai procurar o mercado de franchising em si, é o entendimento de que é um investimento e é um risco de empreender como qualquer outro. Ele traz mais segurança, ele traz uma facilidade de que você não tenha que estudar o mercado, ou tenha que estudar o que você vai fazer e como você vai fazer. Mas a toda necessidade que existe de um negócio, existe também no negócio de franchising. O fluxo de caixa, o capital de giro, o tempo para fazer com que esse negócio gire, a venda, né, que é muito importante. Muita gente ainda vê a franquia como um negócio certo, e que vai comprar uma franquia, vai montar a sua loja
e que vai, a partir dali, já receber o resultado. Mas se esquece que qualquer negócio, qualquer empreendedor tem que trabalhar nele. Eu perguntei sobre se a franquia é uma cultura no Brasil, porque a gente tem a necessidade do empreendedorismo, investir numa franquia é uma forma de empreender, mas a gente tem aí visto ao longo da pandemia o surgimento desse empreendedor por necessidade, ou de um empreendedor de uma ideia que não é um grande negócio, não é nada testado, como uma franquia. Os dois se tornam concorrentes? Até certo ponto, sim, mas eu acredito que os negócios que são parecidos, na verdade, é uma concorrência benéfica. Digamos que eu tenha um produto que não seja muito conhecido, tá? E vou até dar o exemplo da nossa própria franquia em algumas regiões do Brasil que não conhecem o produto, não conhecem o calzone, ainda não viram, algumas cidades menores, enfim. Se a gente entra sozinho, é uma coisa. Se de repente entra um concorrente meu junto na mesma cidade, é uma coisa totalmente diferente e é benéfico para os dois. Então, não necessariamente é uma concorrência ruim. Ela pode ser uma concorrência sim, mas eu considero uma concorrência boa. Outras perguntas aqui da nossa audiência. A do Felipe já foi, então, aqui. Temos mais 3 perguntas. Eu vou pedir brevidade para todo mundo, para a gente poder cumprir com todas aqui. Vereador Gilson, a Daniela Neves quer saber, ela está no Instagram, por que as nossas calçadas são tão ruins? A gente já debateu isso aqui tantas vezes. E, afinal, a responsabilidade é do dono do imóvel ou da prefeitura? Pelo modelo atual, é do dono do imóvel, né? Pela modalidade atual, é dono do imóvel. Eu acho, inclusive, eu estou apresentando um projeto de lei para ser da prefeitura, porque nós já pagamos tributos, pagamos IPTU, e outra coisa, a prefeitura, quando ela interessa ou alguma prestador de serviço, vai lá e quebra, não dá nenhuma satisfação para o proprietário do imóvel. Então, eu tenho convicção que tem que ser da municipalidade. E é tanto que a prefeitura hoje já tem executado a melhoria da questão da mobilidade nas principais avenidas da cidade. Agora, Mauro, a esse assunto anterior, nós temos a questão hoje das cozinhas industriais que estão sendo instaladas em bairros residenciais, que nós podemos discutir isso a qualquer momento. O Parlamento Municipal de São Paulo está muito atento a isso, que está causando transtorno aos moradores dos bairros hoje muito adensados. A pergunta aqui para o Sérgio, bem breve, Sérgio, o nosso tempo está bem em cima, vem do Rodrigo Monteiro a questão, ele está no Facebook: como uma pessoa comum pode investir no agronegócio? É preciso ser fazendeiro? Pergunta ele. É uma boa pergunta. Eu agradeço bastante essa pergunta. Existem empresas listadas na Bolsa que são empresas do agronegócio, como o SLC Agrícola, como o JBS, né, como a própria empresa de papel e celulose, a Suzano, enfim. Existem fundos de investimento no agronegócio que, basicamente, são fundos que dão crédito para produtores agrícolas, que têm pago altíssimas taxas de juros, aí, os FIAGROS, né? Nós, na Santa Fé, estamos para lançar um produto que vai ser um fundo, um FIAGRO de terras agrícolas, onde o investidor vai poder comprar cotas desse fundo e, assim, estar comprando o ativo terras agrícolas e participar da valorização dessas terras agrícolas ao longo do tempo, que é uma valorização expressiva por conta do Brasil, né? E também estaremos lançando, aí, a partir da semana que vem, deve estar disponível no mercado, o Santa Fé Agro Hedge, Fundo de Investimento Multimercado. É um fundo que só investirá em ações de agronegócio, ligadas ao agronegócio, né? Existem algumas alternativas aí, mas isso tende a aumentar, o leque de alternativas tende a aumentar ao longo do tempo. Bacana. E a última pergunta vai para Camila, vem do André Cury, ele está no Facebook, quer saber, na sua opinião, quais seriam as principais medidas para incentivar o uso de bicicletas em São Paulo. Em certa medida, você falou aí, né, sobre boas ciclovias, mas o que dá para acrescentar aqui para o André? Dá para acrescentar educação no trânsito e
por exemplo, estar bem equipado, ter uma bicicleta com uma boa manutenção também, né, além da manutenção da infraestrutura cicloviária, e acompanhar grupos de ciclistas, que tem muitos grupos que eles ajudam pessoas a se adaptarem a andar de bicicleta na cidade. Eu acho que vale a pena procurar. Talvez a educação no trânsito seja o ponto principal, né, Camila? Tem muita gente que não vai para a rua de bike, não tem coragem por causa da violência do trânsito e da falta de educação de muitos motoristas. Exatamente, é isso mesmo. E aí eu só queria mencionar também que esse estudo que eu mencionei, ele foi feito junto com a MIT, com o Movimento de Inovação Digital, e está disponível no site do Instituto Cordial. Dá para acessar pelas redes também, LinkedIn e Instagram. Legal, gente. Faltando 1 minuto para 1h, a gente vai pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. O nosso agradecimento, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, vereador paulistano Gilson Barreto, do PSDB, o Sérgio Batistella Bueno, administrador de empresas, sócio e gestor agro da Santa Fé Investimentos, Camila Cavaleiro, arquiteta e urbanista, coordenadora de projetos em mobilidade no Instituto Cordial, ela também é doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e o Felipe Alacon, gastrônomo, diretor de implantação de franquias da Calzon Sucos e Calzones. Muito obrigado pela presença de todos, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, um bom começo de semana para todo mundo. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, aqui pela AltV, em mais uma edição do programa Gente que Fala. Tchau, tchau.